Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este vídeo no meu canal. Eu sou a Tatiane Martins, especialista em gestão de pessoas, terapeuta holística e integrativa, atuando fortemente nas terapias de óleos essenciais, aromaterapia e terapia floral. E hoje eu estou aqui para conversar com você sobre propósito. Sim, propósito. E assim, eu não quero ficar batendo na tecla da fala de muitos colegas meus que falam sobre propósito na carreira profissional, né? Um propósito muito forte profissionalmente. Não. Eu quero falar sobre propósito de um jeito muito mais amplo, muito mais profundo, muito maior do que apenas direcionar o nosso propósito como se fosse vínculo de sucesso profissional ou de satisfação profissional, certo? Então, se você se interessou por esse tema, se você chegou até aqui, fica comigo nos próximos minutos, porque eu tenho certeza que a nossa conversa vai agregar e vai mexer contigo. E para começar, essa reflexão, eu preciso contar um pouquinho para vocês de como que isso aconteceu. Eu já venho falando e falei também em outros vídeos. Se vocês aí tiverem interesse e se já se inscreveu no meu canal, provavelmente já foi notificado sobre os outros vídeos que eu venho lançando. Eu tenho falado muito sobre autoconhecimento. Sim, porque o autoconhecimento, ele é a base de muita coisa relacionado a isso que nós vamos conversar hoje. Mas eu tenho percebido que muitos de nós ainda temos uma resistência enorme para descobrir verdadeiramente quem somos. Porque não é fácil. Eu não sei a sua idade, mas hoje, em 2020, eu estou com 41 anos. E a gente leva uma vida inteira para fortalecer, sedimentar, trazer como aquela identidade quem somos até o presente momento. E daqui a pouco recebemos o convite para olhar para aquilo ali, mesmo que não tenha coisas assim totalmente 100%, para olhar para essa identidade que a gente desenvolveu, para olhar para a nossa história percorrida até aquele presente momento, para pensar assim, eu vou ter que analisar tudo isso e ainda descobrir que tem um outro eu naquele lugar, ou daqui a pouco que eu não sou eu verdadeiramente. E eu vou dizer pra você assim, é mais ou menos isso. E quando a gente fala em propósito, a gente fala realmente nesse renascimento. É como se fosse a morte, daquelas crenças, daqueles paradigmas, daquelas verdades que a gente vem sustentando até o presente momento. A morte, para haver um nascimento, um renascimento, ela precisa existir. Então é o fim de um ciclo. E quando a gente se depara com esse assunto, ou quando a gente se depara com essa reflexão, a gente se incomoda. Eu me incomodei. Aliás, eu me incomodo até hoje. Eu não sei como é que é vocês, mas eu ainda tenho muitas coisas em mim que eu fico pensando, poxa vida, Tati, de novo? Tu não aprendeu a lição? E olha que eu tô nessa escola já faz tempo, buscando vários certificados e vários aprendizados e muitas leituras. E mesmo assim, eu continuo me deparando com coisas e com situações que eu preciso evoluir. Quando eu comecei a minha caminhada verdadeiramente nesse processo, a primeira ferramenta que salvou, que abriu os meus olhos foi essa aqui atrás de mim, que eu já falei. E se vocês querem conhecer mais, vai nos vídeos ou acessem os vídeos que estão aqui na minha lista de vídeos. Tem playlist também que nós preparamos para vocês, tem testes para vocês entenderem. Mas esse conhecimento que o Enneagrama nos traz, ele não é nada perto da profundeza do que nós precisamos fazer com essas informações.
E uma das coisas mais importantes que nós precisamos fazer com essa informação é olhar verdadeiramente para o nosso eu interior. Eu brinco que são vários eus que a gente tem. Nós temos o nosso eu inferior, que é esse ser que nós nos apresentamos, né? É esse avatar ou essa identidade que nós temos, na qual a gente pode dizer que somos inteligentes, criativos, teimosos, arrogantes ou sensíveis e N características, né? Nós temos este eu inferior que muitas vezes, ou na maioria das vezes, regula as nossas ações por intermédio da nossa mente, que mente pra gente. Sim. Esse eu que se compara, esse eu inferior que se compara aos outros, que se compara nas situações, esse eu inferior que fica refém do ego, porque o ego, ele não é um inimigo e ele não tem como deixar de existir na nossa vida. Ele vai estar conosco o tempo todo. O que nós precisamos fazer é nos harmonizarmos com o ego, dialogar com o ego, domar este ego. É isso que nós precisamos fazer. Quando a gente começa a fazer esse movimento de forma consciente, acordado, no presente, nós estamos começando a acessar o nosso eu interior. Aquele que tem o controle, o domínio das suas emoções, das suas sensações, né? Das suas percepções, dos seus desejos, das suas necessidades. E aí, esse eu interior, ele vai dizer assim pro ego: olha só, ego, agora não. Agora não é hora de fazer drama, agora não é hora de compensar isso que tu tá achando que tá faltando pra gente suprir com outra coisa. Olha que bacana isso. E aí, nós temos um eu superior, que é o nosso eu maior, entende? É aquele eu que é nosso, é nós, é a nossa extensão, mas ele está em energia também, assim como o eu interior e o eu inferior, porque são tudo energias, frequências, né? Forma pensamento, sentimentos. Esse eu superior, ele nos conhece tanto, que é nele que a gente consegue encontrar verdadeiramente o nosso poder. O poder de ser quem somos. E quando você descobre verdadeiramente quem você é, tudo, absolutamente tudo na sua vida faz sentido. E é como se nós recebêssemos um molho de chaves. E essas chaves, elas são correspondentes a cadeados que a gente foi se prendendo ao longo da nossa caminhada. Então, se você é uma pessoa que está me escutando agora e que tem 20 anos, que tem 18 anos, que tem 15 anos, começa a pensar nisso, porque você vai ter um ganho, um salto quântico na sua vida muito, muito maravilhoso. Mas se você tem 50, 60 ou 70 e tá escutando isso agora, lembre-se, nunca é tarde demais. Nunca. E o mais importante, qualidade do que quantidade. Que a qualidade dessa sua vida hoje e até o fim do seu ciclo como humano nessa terra seja de qualidade. Então aproveite. E eu fui despertada em refletir sobre tudo isso ao entrar em contato com esses dois livros, O Poder do Agora e Praticando o Poder do Agora. O autor, que é o Eckhart Tolle, não sei falar bonito assim em inglês, tá? Mas Eckhart Tolle, ele faz muitas provocações e muitas reflexões acerca do nosso lado espiritual, do nosso eu superior.
porque é o eu superior que vai nos conectar com a nossa espiritualidade, com o nosso Criador. Gente, você que tá me escutando aqui, ó, respeitando todo e qualquer dogma, segmento religioso, crença, eu não estou aqui para julgar absolutamente nada. Mas eu vou dizer para vocês que eu, Tatiane Martins, me considero um ser livre espiritualmente, porque eu aprendi o que eu precisava aprender, eu entendi o que eu precisava entender acerca das religiões e hoje eu, como filha, né, de Deus, presença divina aqui na Terra, parte de um todo muito maior e muito mais complexo, posso lhe dizer que me sinto livre, mas ao mesmo tempo conectada com algo que é muito maior que eu, mas que só é possível porque existe você, existe eu e tantos outros bilhões de seres aqui na Terra que formam essa consciência divina, né? A presença de Deus aqui. Então, quando a gente vê um bebê, por exemplo, né, a gente diz, ai, que anjo, é um anjo. Quando a gente olha uma pessoa de idade superando, ou enfim, enfrentando e tentando lutar para viver, a gente vê a presença de Deus ali. Quando nós olhamos para os animais, a gente vê a presença de Deus, uma obra divina. As plantas, nossa, o que tem de flores lindas neste universo, neste planeta. Então, tudo isso me fez pensar e refletir sobre o propósito. Qual é o meu propósito de vida? Por que eu estou aqui nessa experiência humana? O que eu preciso aprender com a família que eu recebi? Por que que muitas vezes as relações familiares são tão complexas, tão difíceis? Por que que eu fico pulando de galho em galho em cada emprego, né? Por que que eu não me dou bem nos relacionamentos entre uma pessoa do sexo oposto, do mesmo sexo? E isso aguçou mais ainda a minha inquietação com as experiências de consultório, de atendimento, de relatos na época da faculdade, quando eu dava aula dos meus alunos. Eu comecei a perceber que tem algo a mais que eu não conhecia. E aí eu me predispus a conhecer. E aí vem de tudo, né? Vem tudo quanto é tipo de informação, vem. Eu passei por várias experiências e foram importantes, mas hoje eu consigo olhar e ser assediada por essas outras informações e me manter firme no meu propósito, e me manter firme naquilo que eu preciso verdadeiramente aprender para evoluir, para crescer e para me tornar espiritualmente mais leve, né? Me tornar emocionalmente mais equilibrada, me tornar mentalmente mais objetiva, clara e menos agressiva comigo, porque a mente, ela julga tanto, ela critica tanto, ela judia da gente, né? Ela nos culpa muito. A mente começa naquela tortura da culpa. E aí eu percebo o quanto que nós deixamos de ser gentis com a gente mesmo. Como se nós não pudéssemos errar em hipótese alguma. Mas nós podemos. E mais legal ainda, quando a gente reconhece que erra com a gente e com o outro. Então, no vídeo de hoje, na conversa de hoje, eu quero deixar essa provocação, essa reflexão e este livro como indicação. O propósito. Na verdade, não é o propósito, é propósito, do Siri Prembaba. E ele diz assim: a coragem de ser quem somos. E enquanto eu estava lendo este livro e sabendo que nós iríamos conversar, eu separei algumas observações para que eu pudesse compartilhar com vocês e estimulá-los e quem sabe ajudar aí na motivação, na automotivação de vocês
de seguirem nessa trajetória, nessa jornada, neste caminho. Então, logo no início, ele fala do nascimento de um potencial que nós somos e que nós temos. E que nesse nascimento nós encontramos muitos desafios, muitos. E os maiores desafios que nós enfrentamos, ou que nós enfrentaremos, ou que nós teremos que superar na fase adulta, é a nossa infância. Porque foi na infância que nós recebemos as maiores influências e a partir dela nós acolhemos aquilo como verdades, como traumas, como segurança. Então nós vamos ter que lidar com essas influências externas. E a partir desse lidar, a gente vai ter que fazer um enfrentamento e uma revisão de tudo isso que nós acreditamos ser verdade. E nesse processo do nosso desenvolvimento, depois do nascimento, nós, no crescimento nosso, no nosso desenvolvimento, nós desenvolvemos um falso eu, que é aquele eu inferior que eu falei para vocês antes, que está totalmente associado ao ego. E nós não vamos nos livrar dele. Não tem como a gente se livrar do ego. E aí ele coloca aqui, né, que nessa falsa identidade nós temos aí os guardiões, né, os guardiões do falso eu, as máscaras, as falsidades que a gente cria, né, o falso sucesso, ou a falsa riqueza, porque é onde a gente busca toda a explicação da nossa existência pela materialidade. Daí ele diz da nossa bendita crise, que é a crise existencial, que é onde a gente busca matar esse falso eu aí, que é a morte desse falso eu. A partir disso dá um vazio tremendo na nossa vida, um vazio enorme, porque afinal de contas, quem sou eu depois da morte desse falso eu? Então é o momento do luto nosso e do nosso renascimento. E aí, nesse renascimento, há uma alternativa, uma única alternativa, que é mergulhar dentro de nós mesmos, né? Voltar-se para dentro. E aí, nessa caminhada, depois desse luto, desse renascimento, quando a gente começa novamente a caminhada, nós vamos transitar pela mesma realidade, porém com um novo olhar, com novas apreciações. E aí vamos descobrir os nossos verdadeiros dons e talentos, que sempre teve dentro de nós, mas que não tínhamos acessado ainda. E com esse dons e talentos, é como se nós não ficássemos mais jovens, sabe? A gente não tem mais juventude, a gente já é uma pessoa, um ser maduro. Nós estamos então na nossa maturidade. E aí nós vamos entender o real sentido e significado da prosperidade, do valor do dinheiro, do valor do sucesso, do reconhecimento, do sofrimento e das relações. Também nessa etapa, nós vamos ter consciência do nosso verdadeiro propósito, aonde a condição que nós colocamos ainda na cegueira desse eu inferior ou dessa realidade na qual nós estamos imersos e por vezes até, eu adorei essa palavra que meu cliente falou, sucumbidos, né? Ou que a gente se sucumbe como se fosse a única alternativa. Nós vamos entender a lei do equilíbrio, do quanto que dar e receber é natural, sem forçar, sabe, sem insistir. Vamos entender o poder da ação e da oração. Vamos compreender mais ainda o que é a nossa cura. E aí vamos evoluir para o despertar do amor incondicional, que é o grande desafio, amar de forma incondicional. E aí ele encerra
o livro entregando as chaves, aquele molho de chaves que eu falei pra vocês logo no início do vídeo. Então, gente, minha sugestão pra vocês, e eu aceito comentários abaixo desse vídeo assim que vocês fizerem a leitura, quando vocês tiverem contato com este livro. Pode ser feedback, comentários positivos ou negativos, mas interajam comigo. Eu respondo e a gente continua também esse diálogo, essa construção, certo? Então, para finalizar, eu quero só ler uma partezinha aqui que eu achei muito, muito bonito. Todos e cada um de nós viemos para este plano com uma missão, um propósito a ser realizado. E apesar de, na superfície, não sermos iguais e termos diferentes qualidades, estamos unidos por um propósito único, que em última instância é a expansão da consciência. E a consciência se expande através do amor. Por isso, costumo dizer que o nosso trabalho enquanto seres humanos é despertar o amor em todos os lugares. E eu, Tatiane Martins, te convido para esse despertar. Lembrando que as partes fazem parte de um todo. Nós somos muito mais do que imaginamos ser. Gratidão pela sua presença aqui e nos encontramos até o próximo vídeo.